Primeiro aspecto que eu gostaria que nós observássemos é que se ver com clareza nos vacina contra o pessimismo. Porque você vai ter uma visão correta de si mesmo. Aí você diz assim, será que Davi não foi pessimista quando ele disse que ele não sabia usar aquelas armaduras ali? Podia pelo menos dar uma tentadinha, mas ele tentou, botou as armaduras, tentou caminhar e não conseguia nem caminhar direito com as armaduras. Provavelmente grandes também, porque eram as armaduras de Saul. Botou a espada ainda no lugar e tentou andar. E disse, com isso aqui não dá certo. Será que ele foi pessimista ao agir dessa forma? De forma alguma. Porque ele tinha a própria estratégia e a própria forma de lutar e de guerrear. No futuro, ele ia ganhar habilidades bélicas que iria dar a ele essa capacidade de usar uma armadura. Usou, inclusive, a espada do próprio gigante aqui. Mas o que a gente observa é que Davi não era pessimista ao dizer que não podia usar aquelas armaduras. Ele não era pessimista. Ele se conhecia e, por se conhecer, ele então disse, com isso aqui eu não tenho condição de ir. Mas, do meu jeito, eu vou. Pegou umas pedras, afunda, jogou as pedras ali no surrão e foi para o desafio. Não há pessimismo aqui. O que há é uma capacidade de entender como ele funcionava e quais eram as habilidades que ele tinha para enfrentar o desafio. Ter uma percepção correta a respeito das habilidades que temos deve nos conduzir a enfrentar o pessimismo. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de observar. Se ver com clareza, nos vacina contra o pessimismo. Se ver com clareza, permite reconhecer o valor que Deus nos deu, das habilidades que Deus nos deu. Todo mundo aqui tem habilidade. Se a gente botar uma pessoa para fazer uma coisa, quase ninguém aqui vai fazer a coisa do mesmo jeito. Cada um tem uma maturidade, uma percepção de como as coisas devem ser feitas, e aí você vai desenvolvendo isso. E é assim que a gente segue desenvolvendo a nossa vida. Se ver com clareza, então, vai permitir que nós possamos reconhecer esses valores que Deus foi colocando em nós, essas habilidades que Deus foi nos dando. E não se engane, todas as experiências que você teve até aqui foram providenciadas por Deus para você chegar onde chegou. Para você ter o nível de maturidade que você tem. Para trabalhar algumas áreas na sua vida, e é interessante porque algumas áreas na sua vida você só percebe que foram trabalhadas muito tempo depois. Mas se ver com clareza, vai fazer com que você perceba que essas áreas já foram resolvidas na sua vida. E que você precisa seguir em frente. Que você precisa ir para outros patamares de espiritualidade. Então, essa é uma das coisas que vai gerar em nós essa vacinação contra o pessimismo. Perceber o que Deus já fez, o que Deus já capacitou você para desenvolver, vai lhe vacinar contra o pessimismo na hora que você for enfrentar os seus desafios. E é isso que acontece com Davi. Se ver com clareza ajuda a enfrentar as dificuldades com esperança. E essa é outra coisa interessante com Davi. Porque Saul manda ele lá e Saul estava ali crente que aquele menino ali não ia sair vivo da batalha. Não havia esperança. Porque ele olhava para o gigante e via um gigante. E olhava para aquele rapaz e via uma criança. Alguém indefeso diante do gigante. Falta de esperança. Mas quando você se vê com clareza, você olha para a coisa e diz assim, eu posso. Eu vou e eu vou ter sucesso. E você vai, e enfrenta a coisa e alcança o sucesso do seu jeito. Porque você tem um jeito seu de fazer as coisas. E aí nós observamos isso na vida de Davi. Davi tinha um jeito dele de fazer as coisas. E ali, na forma dele de fazer, havia para ele a esperança de enfrentar o gigante e ser vitorioso. E isso o lança na frente do gigante para enfrentá-lo. Logo, se ver com clareza ajuda a enfrentar as dificuldades com esperança. E todos nós precisamos de esperança quando a gente vai enfrentar as nossas dificuldades. Porque senão nós ficamos pessimistas. A gente vai
Porque o pessimista, uma das características do pessimista é esse indivíduo que vai fazer as coisas sem esperança nenhuma que vai dar certo. Então ele vai fazer, né? Como dizem os discípulos, vamos lá para morrer, né? Jesus disse, vamos para Jerusalém. E alguns então disseram, vamos lá para a gente morrer logo também. Falta de esperança, pessimismo. Muitas vezes é isso que gera esse pessimismo. Mas Davi não era nada pessimista diante do desafio, porque no coração dele havia esperança. A esperança que o Deus que deu a ele a vitória contra o urso e contra o leão, daria a vitória naquela batalha contra o gigante. A esperança de que o Deus que tinha prometido para ele, que ele iria ser rei de Israel, estaria ali para garantir que ele passasse daquela peleja e daquela dificuldade, abençoado e bem-sucedido. O que nós encontramos em Davi é esperança. E isso o move. E muitas vezes é a falta de esperança que emperra a nossa vida. É esse pessimismo que vai crescendo em nosso coração e que vai dizendo para a gente que a gente não pode, que a gente não vai, que a gente não vai ter sucesso. E aí a gente vai crescendo nessa percepção e você não sai do lugar. Você fica paralisado, amarrado por causa dessa falta de esperança. Davi não tinha esse problema. E porque ele não tinha esse problema, ele foi logo perguntando o que é que o rei vai dar para o homem que enfrentar esse gigante. Né? Ficou logo de olho na filha do rei, que estava sendo prometida, e na isenção de imposto, que estava sendo prometido para ele e para toda a casa dele. E o que ele faz é se lançar buscando essas bênçãos, porque a esperança de ter uma vida melhor, de enfrentar o gigante e ter vitória, foi o que encheu o coração de Davi. Terceira coisa que nós aprendemos a respeito desse aspecto do pessimismo. Se vê com clareza, combate as comparações negativas e complexos de inferioridade. Se vai comparar Davi com o gigante, ou se não vai, ele não está nem aí. Por quê? Porque ele se via como ele realmente era. Ele tinha uma percepção correta de si. Então, se compara ou não compara, para ele tanto faz. E o complexo de inferioridade também não domina ele, nem o amarra para que ele fosse lá enfrentar. É um rapaz que não sabe usar arma no meio de um monte de guerreiros. Todo mundo bem armado, todo mundo com sua espada, né? Foram treinados para a guerra. Mas Davi não se sente complexado nem intimidado pelo fato dele estar representando, sem nem saber usar uma espada, nem botar uma armadura no corpo. Se fosse alguém complexado, provavelmente ia arrumar logo isso aí como desculpa para fugir. Mas o que a gente encontra em Davi é essa ausência de complexo. Alguém que está resolvido com relação às suas habilidades. Não tenho habilidade para isso, mas tenho para isso. E é assim que eu posso ir. Posso ir assim, rei? Pode, então é assim que eu vou. Vou jogar pedra no gigante e vou derrubar ele com a primeira. E é assim que ele segue. Você observa que não há nele nenhum complexo de inferioridade? Ele não tenta mostrar nada para ninguém. Não tenta impressionar o rei com nenhum tipo de habilidade, a não ser a habilidade que ele tinha. E assim ele vai seguindo a vida. E a gente precisa entender que, às vezes, o pessimismo que a gente tem em relação aos desafios que a gente vai enfrentar, diz um pouco das nossas percepções negativas a respeito das habilidades que nós temos. Dessa percepção de falta de alguma coisa. E a gente precisa enfrentar isso. Porque se você não enfrentar, você vai passar a vida toda com essa área da sua vida não resolvida. E isso vai emperrar o seu desenvolvimento em qualquer área. O seu desenvolvimento profissional vai ficar emperrado. A sua vida espiritual vai ficar emperrada. A sua capacidade de desenvolver seu ministério, seja ele qual for, vai ficar emperrado. Já contei aos irmãos como foi, passei uma vergonha grande quando fui pregar a minha primeira vez. E aí, foi uma experiência ruim? Foi. Mas eu fui vencendo os desafios. E é assim que a gente vai. Talvez você nunca foi chamado para pregar na rádio a primeira vez. Mas Deus lhe chamou para fazer alguma coisa. E às vezes, talvez, seja a sua percepção negativa de si mesmo, esse pessimismo que você tem a respeito das suas qualidades.
E aí você prega ou você faz o que faz bem, mas a sua percepção é tão negativa de si mesmo que você só sabe abrir a boca para se criticar. Porque você não consegue enxergar as qualidades que você tem. O que acontece com Davi é que ele era capaz de perceber as qualidades. Então não tinha complexo de inferioridade amarrando a vida dele. E não tinha a opinião dos outros impedindo ele de ser o que ele precisava ser. E é por isso que ele segue vitorioso contra o gigante. Se comporta como vitorioso quando está na presença do gigante. E Deus lhe dá a vitória. E ele sai daquela guerra ali vitorioso, com a cabeça do gigante na mão. Por quê? Porque era alguém que não se deixava intimidar com a opinião nem do rei, nem das pessoas, nem do irmão, nem de ninguém mais. Era alguém resolvido e equilibrado emocionalmente. Então, talvez o que esteja impedindo você de alcançar sonhos e projetos seja justamente essa percepção negativa que você tem de si. Alguns complexos de inferioridade que estão dentro de você, amarrando você, e não importa qual seja a desculpa que você esteja arrumando, você precisa se livrar desses complexos de inferioridade para poder florescer na sua vida. Enquanto você não vencer esses complexos, você não vai desenvolver. Davi venceu todas as barreiras que existiam no seu coração com relação a isso, e ele segue em frente, sendo vitorioso, como um guerreiro bem-sucedido. Quarta lição que nós aprendemos sobre esse aspecto do pessimismo. Se ver com clareza promove humildade e dependência de Deus. Humildade e dependência de Deus. Para saber o que pode fazer e o que não pode, a forma de fazer. Nós já estudamos sobre humildade, e a humildade é justamente essa percepção dos seus limites, e Davi tinha, e na percepção que ele tinha dos limites, ele diz, nos meus limites aqui, não existe um limite para mim vencer esse gigante. E ele vai e segue em frente. Mas o que você observa, então, é sempre um comportamento humilde, pacífico, para seguir em frente, vitorioso e dependente de Deus. João, no capítulo 15, verso 5, diz assim, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E é nessa percepção que Davi vai enfrentar o gigante. Sem Deus, ele não podia fazer coisa alguma. Mas o homem foi logo arrumar briga com Deus. Então, já que tu afrontou o exército do Deus vivo, agora tu vai receber o troco. E é essa percepção que Davi tem. Que ele não vai sozinho. Que ele não está abandonado no meio da guerra. Que existe alguém que é poderoso, que vai com ele. Que o abençoa. Que o renova. Deus estava com ele. E essa percepção vai junto com ele. E ajuda ele a vencer o pessimismo. E não tem coisa melhor do que você ter a percepção de que você está tendo ajuda em algum tipo de batalha. O que nós encontramos aqui é essa percepção que Deus não iria abandoná-lo no meio da batalha. Então, talvez, um pouco do pessimismo que nós temos é essa falta de fé, essa falta de confiança na bondade de Deus, na preocupação que Deus tem de lhe dar vitórias no decorrer da sua vida. Então você acha que Deus vai lhe abandonar e isso gera em você pessimismo. Você acredita que as coisas não vão funcionar porque Deus talvez até não saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida nessas áreas que você quer trabalhar. Então trate de descobrir para que você possa seguir em frente, vitorioso em Cristo. Quinta lição que nós tiramos desse texto. Se vê com clareza, alimenta a gratidão e a positividade. Gratidão e positividade. Você não vê Davi falando nenhuma vez, eu não posso. Há sempre uma atitude positiva. A atitude negativa que tem é do irmão dele, é do rei, é das pessoas que estão à sua volta, mas ele não tem nenhuma atitude negativa. E eu não estou falando aqui do pensamento positivo, não. O que eu estou falando é que há uma disposição tão grande no coração dele para enfrentar aquele gigante. E há uma crença tão firme no coração dele de que ele iria enfrentar, iria ser bem sucedido, como foi em outras batalhas que ele travou.
que ele não tem nenhuma abertura para ser pessimista diante do desafio que está diante dele. E é essa a atitude que ele tem. Então, se vê de forma clara, alimenta essa positividade na hora de enfrentar desafios. E isso é extremamente importante para nós. Por último, se vê com clareza, proporciona equilíbrio emocional e espiritual. Você não encontra Davi ali um caba desesperado. Mas é interessante que a Bíblia falando a respeito do gigante, que parece que o gigante, quando ia para o meio do povo, os homens fugiam da presença do gigante. O cara já estava com tanta coragem de afrontar o exército, que ele ia lá para o meio do povo. E diz que os homens fugiam da presença dele. Mas Davi não faz isso. Não é um desequilibrado medroso, emocionalmente abalado. É alguém extremamente equilibrado. Se coloca diante do gigante, o gigante xinga ele do que quer, fala um bocado de coisa, que ele já tinha feito isso, provavelmente os 40 dias falando com os outros homens, e deu certo para botar eles com medo, mas Davi fica ali tranquilo. Faz o que tinha que fazer, equilibrado espiritualmente. Por quê? Porque não tinha o pessimismo dominando ele, nem escravizando a mente e o coração. E aí nós encontramos, então, essa primeira característica que eu gostaria que nós pensássemos nessa noite, que é se ver com clareza e as vantagens que se tem contra o pessimismo.